uma empresa brasileira que mudaria de vez a maneira como qual compramos. A missão da Ebanks era justamente descomplicar a vida de compradores. E não é que isso deu muito certo, mas você sabe como foi que ela surgiu? Nesse vídeo nós vamos contar para você não somente a origem, como toda a trajetória da empresa Ebanks. Então fica comigo que eu te explico. E a notícia que estampava os jornais em 16 de outubro de 2019 era a seguinte: Ebanks é um novo unicórnio brasileiro e o primeiro do sul do país. Só que para entendermos toda a trajetória da empresa, precisamos voltar alguns anos atrás, até o ano de 2011, quando um homem por nome Apose ainda se recuperava de um acidente ocorrido em 2005. Ele, muito fã de esportes, e enquanto fazia fisioterapia, já estava planejando o seu próximo empreendimento. Anos antes, ele já havia feito curso de filosofia e desenvolvimento mental com um professor com o nome Fagner. Guarda esse nome porque esse professor ainda vai se tornar muito importante nessa história. Pois é, e esse mesmo Fagner é especialista em mercado financeiro e também empreendedor serial. Tanto é que antes do Ebanks, ele mesmo já havia fundado nada mais nada menos do que 8 empresas. Ele e a Pose já haviam trabalhado juntos em outros projetos, até que a Pose fez para ele o convite de se unir à Ebanks. O mesmo Apose já tinha toda a ideia do projeto, mas precisava de alguém para desenhar o modelo. E não é que o Fagner aceitou o tal do desafio. A ideia por trás era justamente empreender em um mercado em que poucas pessoas estavam apostando, que era justamente no mercado de pagamento, de financiamentos e por aí vai. O Fagner abraçou a ideia e no dia seguinte ele já começou a planejar meios para viabilizar tal empreendimento. Os dois bateram a porta de 10 bancos, mas apenas um aceitou o convite para conversar e ali nascia uma parceria que perduraria por anos. Agora, com essa parceria firmada, eles começaram a trabalhar no modelo viável e inovador para processamento de pagamentos internacionais. O modelo já estava pronto, mas precisava de alguém, uma cabeça para fazer a roda girar, o braço tecnológico da equipe. E foi aí que a Apose conheceu um cidadão chamado Antônio Malgotti, ou conhecido como o Polvo, e esse cidadão apresentou para ele João Del Valle. Esse agora abraçou também o projeto e aqui está formado o trio dos 3 brasileiros que iriam inovar para sempre a maneira como qual eu e você compramos. Só para você ter uma ideia, antes do surgimento da Ebanks, ou desse unicórnio que muita gente gosta, outros não gostam, nós não tínhamos a opção de comprar com boleto. Exatamente, as transações por boleto internacional eram praticamente impossíveis. E o próprio João Del Valle diz que o início não foi tão fácil. Enquanto ele estava tentando entender o modelo que ele poderia empregar, como é que ele iria desenvolver ali o sistema, do outro lado o Wagner se via com a papelada, lendo e relendo as regulamentações aplicáveis para que a empresa trabalhasse de forma legal. E o terceiro braço da equipe, que era justamente o Apose, ia de porta em porta tentando vender a ideia da Ebanks. E a ideia parecia um pouco louca, até porque estamos falando do ano de 2010, em que a internet estava começando a chegar aqui no Brasil e o e-commerce e as importações estavam também começando a aflorar aqui no Brasil. Então foi muito dificultoso para esses 3, até que certo dia a Apose chegou para os 3 e mostrou uma matéria a respeito de uma empresa chamada Endeavor, que a mesma estava procurando outros a mais, estava procurando empresas, empreendimentos para investir, e foi ali que ele viu a chance da Ebanks crescer. A Apose então pegou o telefone e ligou para a empresa Endeavor, e quem atendeu a ligação foi o tal de Matheus Bernett, que trabalhava justamente no time de apoio a empreendedores. O mesmo Matheus disse que ficou surpreso ao atender a ligação, já que era a primeira vez que um empreendedor ligava para eles, já que geralmente a empresa era acostumada a procurar empreendedores.
em vez de, ao contrário, de empreendedores procurarem a empresa. Matheus então conheceu a empresa e também os projetos, os planos futuros e faturamento. E convencido que aquela ideia iria dar certo, ele resolveu promover a empresa a nível nacional, ou seja, ele resolveu introduzir a empresa a nível nacional da Endeavor, mas a empresa precisava convencer os seus acionistas a nível internacional que aquela ideia iria sim valer a pena. E foi aí que eles foram para Miami, aonde iria acontecer o marco, o dia ON da sua empresa. E foi justamente em Miami que aqueles três apresentaram o projeto deles a nível internacional para conseguir ali o apoio da Endeavor a nível internacional. Interessante citar sobre essa Endeavor é que ela seria a que ditaria se valeria ou não a pena investir na Ebanks e que aquela parceria iria sim possibilitar com que a empresa se expandisse para outros mercados. E logo no primeiro dia eles se saíram super mal. Alguns acionistas perguntavam sobre projeções futuras, 5, 10 anos, o que ocorrerá com a empresa, o que vocês vão fazer, e os números deles estavam simplesmente furados. E depois de ouvir toda aquela palestra, Edgar Bronfman Jr., o presidente do Conselho Global da Endeavor, olhou para aqueles três e pronunciou a seguinte frase: no mundo existem dois tipos de pessoas, os líderes e os seguidores. Para mim, vocês não passam de seguidores. Agora imagina o impacto que isso não causou com aqueles três. Imagina a decepção em que eles sofreram naquele momento, vendo que a única oportunidade que eles tinham de crescer e de empreender a nível internacional havia ido para o espaço. Mas ainda havia uma esperança de reverter aquela situação e foi justamente no jantar da noite, a última chance em que eles apresentaram o projeto deles e disseram um para o outro: voltar para o Brasil de mão vazia que não vamos, desistir agora? Jamais. E aqueles três apresentaram um modelo de negócio de forma esplêndida, a ponto de serem os últimos a saírem do jantar. Mas para sorte deles, uma mulher chamada Verônica Serra acreditou no potencial da empresa e resolveu ali apostar neles, fazendo assim com que outras pessoas viessem a acreditar no potencial da empresa. E no dia seguinte, a Ebanks saiu como empreendedores da Endeavor a nível global. E com essa aprovação, a Ebanks foi a menor empresa brasileira a ser aprovada lá fora, lá em Miami. Só que anos posteriores, a mesma se tornaria uma das maiores do Brasil. O seu crescimento foi tão estrondoso que, se eu te perguntar aqui se você já assinou o Spotify ou mesmo já comprou algo no AliExpress ou algo na PlayStation para o seu filho ou coisa do tipo, provavelmente você diria que sim. E tais compras só são possíveis graças ao Ebanks, exatamente essa solução de pagamentos que veio para transformar a maneira com a qual compramos. No final de 2014, a empresa já tinha 50 funcionários que ocupava o andar inteiro de um prédio em Curitiba, e tal crescimento só foi se alavancando a cada ano. Tanto é que no ano de 2017 a empresa Ebanks já havia crescido 10 vezes. A Ebanks então passou a operar em 7 países da América Latina, com mais 2 que viriam a seguir, passando assim a dominar totalmente o segmento de soluções de pagamento em toda a América Latina, e com mais outros 19 escritórios espalhados em todo o mundo, atendendo a diversas nacionalidades e também línguas. No ano de 2018, ela foi considerada a maior empresa no quesito no ramo de pagamentos do Brasil, pagamentos internacionais. Tanto é que ela reina imponente até hoje nesse mercado. No ano de 2019, ela passa a integrar o programa de Cidades do Futuro, juntamente com a Visa, e essa parceria está forte e firme até hoje. E um ano depois, em 2020, ela estaria abrindo ali o período de teste para o Ebanks Go, a solução de pagamentos que fornece linha de crédito, débito para tais clientes, além, é claro, de outros benefícios. Um ano depois, em 2021, ela comprou a Remessa Online por 1,2 bilhões de reais, sendo assim a maior aquisição da empresa. E essa empresa tem crescido a cada dia mais, buscando meios, formas de inovar para seus
clientes. E essa é a história da E-Banks, uma empresa que surgiu com uma ideia até um pouco louca para a época, mas que mudaria a vida de milhões de brasileiros. E então, você conhecia a história dessa empresa? Comente aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão para mais vídeos também, não se esquece de adicionar também. E a gente se vê até a próxima. Tchau!